Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um resumo da lição de jovem. Estamos estudando personagens bíblicos e estudando uma parte de sua vida, principalmente o que dá para aplicar sobre mordomia. E a lição dessa semana estudou sobre Isaac, colocou o título Doador Altruísta. A história de Isaac é bem interessante, mas só que o contexto que a lição trabalhou foi quando ele desceu para a cidade de Gerar. Disse Deus para Isaac em Gênesis 26, verso 2, que ele não deveria descer para o Egito. E aí o que foi que aconteceu? Não deveria por dois motivos. Primeiro, porque Deus lhe disse para não descer. E segundo, prometeu estar com ele e abençoá-lo. Assim como abençoou seu pai Abraão, iria o abençoar. E ele enviou então Isaac para a próxima ali da terra dos filisteus. Então a relação da lição vai ser o contato de Isaac com Abimeleque. O Isaac ele começou a prosperar naquela terra, ao ponto que Abimeleque pediu para ele sair. E aí começou a história do capítulo 26, ele indo para um lugar, cavava poços, e aí os pastores ali dos filisteus diziam que pertencia toda a água ao seu povo. Chegou um momento de que Abimeleque viu Isaac prosperando e foi lá entendendo que era Deus que o abençoava. Essa relação de Isaac e Abimeleque dá para a gente tirar várias lições e foi justamente nesses aspectos que a lição trabalhou. Você pode ver que a promessa de Deus ela é importante e a gente seguir o caminho do Senhor. Por exemplo, Isaac podia ter ido para o Egito e o Egito poderia ser uma bênção para ele olhando com os olhos materiais, porque era uma terra muito mais rica. Mas Isaac não escolheu a terra simplesmente pela riqueza que tinha e as oportunidades que surgiria. Isaac preferiu seguir a vontade de Deus, ser guiado pelo poder de Deus. Muitas das vezes escolhemos um lugar para viver simplesmente por melhor ser a nossa condição financeira ou oportunidades a vir. E a gente precisa, queridos, ao escolher, deixar a direção de Deus, entender que a vontade de Deus tem que ser soberana à nossa vontade. Porque onde quer que você colocar os seus pés sobre a bênção de Deus, ali será um lugar abençoado para você e sua família. Deixe Deus guiar, porque muitas das vezes a gente pensa que nas cidades grandes é que há o segredo do sucesso. Mas pode observar, em toda cidade que a gente julga pequena, tem pessoas bem-sucedidas, tem pessoas que vivem bem, com conforto e conseguem servir a Deus. Então você percebe que a bênção não está no local, mas está em seguir ao Senhor. A lição ainda comenta mais que em Gerar semeou naquela terra, então colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente, de ovelhas, bois, tanto também o que? De servos, e por isso criou inveja entre os filisteus. Muitas das vezes, ao sermos abençoados, em vez das pessoas que estarem ao nosso redor ficar felizes, muitos assim não entende e começa a criar problemas. Se você observou o texto da lição essa semana, é Romanos 12, de 9 a 21. E por que é que fala desse texto relacionado à lição? Porque vai falar sobre perdão. O texto de Romanos fala que o amor seja sem fingimento, e ele diz, ó, não pagar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Então, se você observar, os filisteus tentaram prejudicar Isaac, tentaram tirar ele ali das regiões onde estavam, pensando que aquele local específico que era abençoado, aquele poço que tinha a bênção. E na verdade, a bênção recaía em Isaac porque foi enviada por Deus. Isaac era altruísta. Altruísta significa filantropo, bom, amor sem abnegação. E essa prova de amor sem abnegação é porque Isaac recebeu Abimeleque de novo e não brigou, não se chateou. E o altruísmo, ele quebra o egoísmo, que é um grande mal que cresce em nosso coração. Na verdade, colocar o eu em primeiro lugar atrapalha toda a obra de Deus em nós e na vida de outros. Nós precisamos entender que nós somos canais de bênção. E Deus nos convida para que a gente faça aquilo que o agrada e vive em abundância. Então, Isaac poderia ter sido mal com aqueles homens, poderia rejeitá-los, mas Isaac agiu como um verdadeiro cristão, perdoou-os
e os aceitou. A gente vive no meio de pessoas que não conhecem da nossa fé, não conhecem de Deus, e a gente precisa amá-las e cuidá-las ao ponto de reconhecer que elas podem falhar conosco, mas a gente precisa estender a mão amiga para ajudá-las. Essa atitude vem da confiança de que existe um Deus no céu que está ativamente envolvido nos negócios humanos, cuida de nossos direitos, no devido tempo corrigirá todas as injustiças humanas. Também vem da certeza que ganhamos ou perdemos circunstâncias não têm o poder de interferir na decisão de Deus de nos abençoar. E aí a lição traz uma temática bem interessante. Olha o que a lição fala. Será que nosso objetivo na vida é mostrar aos outros nossas grandes capacidades de lutar por nossos direitos? Ou nosso primeiro objetivo é revelar a Cristo em nossa interação com os outros? Vocês viram lá no domingo a história das mangas? Diz que um casal de missionários se mudou para um local onde tinha bastante manga. E da onde eles vinham, manga era uma fruta cara que nem todos tinham acesso. E eles ficaram felizes porque no quintal deles tinha um pé de manga. E quando as mangas começaram a aparecer, estavam ainda verdes, em um belo dia eles perceberam que as mangas foram levadas pelos vizinhos. Porque naquela região que eles estavam, manga verde se fazia um prato típico e gostoso para as pessoas que ali habitavam. E eles ficaram agora de um dilema social. Reclamo com eles porque a árvore é um direito meu, ou eu deixo passar por amor a Cristo e para ajudar na evangelização? E eles chegaram à conclusão que Cristo abriu mão de tudo para nos salvar do céu, da glória, para agora estar conosco e nos salvar sendo um de nós. E ele pensou, para eu ser um deles, eu preciso ser amoroso com eles, ao ponto de permitir que eles levem essa fruta sem eu causar nenhuma briga. E o que foi que aconteceu? Aquilo dali fez com que eles até provassem esse prato aí com manga verde, e assim começou a se adaptar à região. Eu acho que isso é o que falta muitas vezes em nós. A gente quer que haja justiça, que as pessoas sejam corretas. A gente quer que cria brigas e problemas onde não existe, ou então onde existe em busca de direitos ou realizações pessoais. A gente fala sobre contra o racismo, preconceito contra as mulheres, e muitas das vezes são pessoas que, por não conhecer a palavra, tomam decisões erradas, e elas poderiam ser ensinadas e perdoadas, que dariam um efeito muito melhor para a sua salvação e o nosso contato com elas. Então, por amor ao Evangelho, queridos, aprenda a perder para ganhar com Deus. Porque a gente pode perder em relação a esse mundo, mas a gente ganha muito com Deus. Nós, como adventistas, a gente busca não processar as pessoas em via civil por motivos banais. A pessoa coloca um som alto, a pessoa olha para a gente com indiferença, pequenos valores que se perdem. Não é que agora a gente vai deixar as pessoas nos fazer de trouxa, mas a gente não vai, por exemplo, levar uma pessoa a uma prisão porque ela não teve condições de nos pagar. Na lição de adultos até falou sobre o cuidado com os pobres. Você pode olhar em Êxodo e também Levítico, capítulo 25. E a lição trouxe um outro texto de Deuteronômio, que havia um cuidado com os pobres. A lição falou sobre dívidas. E o que é que acontece? Não é só nós que não devemos fazer dívidas que passem de 7 anos, como era assim feito no povo de Israel. Mas também a gente precisa perdoar quem nos deve. E a gente precisa ter esse amor ao ponto de ver pessoas que não têm condições. Por isso que também a Bíblia, em vários momentos, principalmente Provérbios, nos estimula a não sermos fiador de ninguém. Então, se você quer ajudar, doe, mas emprestar é arriscado, porque você pode colocar em risco o seu trabalho missionário com a pessoa e, em vez de atraí-la, você acabar afastando. Com isso, a lição em quarta diz: esperar em Deus não é fácil, mas difícil ainda pode ser ouvir a sua voz ou perceber suas indicações. E por mais que isso pareça remeter a algo místico, na verdade tem que ver com um guia impressionante do Espírito Santo, desde que estejamos próximo dele. O lugar para onde ir, a forma de agir, queridos, essa sensibilidade, ela vem por meio do Espírito Santo, porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
E a gente precisa cada dia mais ter uma comunhão com Deus, ao ponto de entender a sua vontade sobre a nossa vida. Por isso, querido, há sempre a oportunidade de se converter e fazer aquilo que agrada a Deus. A gente precisa, então, entender que vingança, rancor, amargura e ódio seriam depositados aos pés de Jesus enquanto o Senhor age em nosso favor. Os ressentimentos, o desejo de vingança, os problemas, lance sobre ele, assim como Romanos diz, de Deus pertence a vingança. Não é nós que devemos lutar por um reconhecimento, por uma luta pessoal de que a gente precisa ser beneficiado, a gente foi injustiçado. Deixe que Deus, o santo juiz, está olhando cada uma das nossas necessidades. E aí a palavra que vem na quarta-feira é extintos. E eu coloquei a palavra amor, disciplina, obediência e respeito. Eu acho que são 4 palavras importantes que têm a ver com a lição dessa semana. Virtudes agridoces. Já falamos sobre o altruísmo de Jesus contra o egoísmo deste mundo. E a gente precisa olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Jesus veio e mesmo que esse evangelho nos traga dor, porque ele nos chama para a gente se abster de algumas coisas, ele nos traz algo saboroso e doce, que é a salvação eterna. E a gente precisa entender que deixará de ser meio amargo essa salvação quando a gente entender que precisamos deixar nossas vontades e fazer as vontades de Deus. Viver não mais nós, né? Não para nós, mas para fazer a vontade do Pai. Esse tipo de medo que temos muitas das vezes em fazer a vontade de Deus, que a bondade de Deus e seus cuidados amorosos se estabeleçam em nossa mente. A gente precisa tirar o medo de fazer o certo e confiar mais no Senhor. O inimigo sabe que ao nos colocarmos na areia movediça do medo, facilmente nos levará a confiar na proteção humana e a adotar estratégias fáceis para administrar conflitos e finanças durante as crises. Não é por méritos humanos, queridos, que nós iremos vencer nessa vida, mas pelos méritos de Cristo. A gente precisa entender que se a gente confiar mais em nós do que no poder de Deus, a gente corre o risco do fracasso ser ainda maior, porque não é apenas se frustrar e não conseguir riquezas, conseguir viver uma vida boa nessa terra, mas perder a vida eterna, porque o segredo de tudo está na obediência. O primeiro casal falhou em ser desobediente e muitos hoje estão sendo desobedientes ao que Deus pede e estão chegando ao fracasso em sua vida amorosa, financeira e espiritual. Por isso, viva a vida de acordo com a vontade do Senhor. Charles Spurgeon, um grande pregador do século passado, século XIX, na verdade, ele disse: se você não tem nenhum desejo de levar outros para o céu ou para Jesus, você mesmo está indo no lugar, para o lugar, você também não está indo para lá, né? Ou você está indo para o lugar errado, podemos assim dizer. Então, queridos, quando eu tenho um desejo de me sacrificar, de tirar o foco de eu ser beneficiado em prol de outros, é um sinal de que Cristo habita em mim e que eu estou indo para o céu e estou buscando ajudar outros para ir também. Por isso que tire o egoísmo, a vontade do ganho fácil, de querer sempre ser beneficiado. E entenda que muitas das vezes a gente vai perder para ganhar pessoas para Cristo. Tenha um coração amoroso segundo a vontade do Pai. Na lição de sexta-feira, há vários textos de Ellen White, que é o equilíbrio que a lição traz, e nós também devemos ter como adventista, que a gente crê na inspiração da Bíblia, mas a gente também crê no espírito de profecia. E olha o que ele fala sobre o aspecto da mordomia cristã. O alvo de Satanás, porém, tem sido levar as pessoas a pôr o eu em primeiro lugar, e ao elas se entregarem ao seu controle, tem desenvolvido um egoísmo que enche o mundo de miséria e contenda, pondo os seres humanos em desavença uns com os outros. Vocês viram aí onde está o grande problema? Ao eu pensar em mim, ser egoísta, alguns até falam assim, eu penso na minha família, mas ainda está pensando em si. Porque se os filhos, a esposa, os irmãos estão realizados, é menos uma preocupação para você. Então, ao eu agir pensando em mim, só nas minhas coisas, eu acabo trazendo conflitos. Porque eu agora, além de querer só para mim, eu ainda quero usurpar o que é do outro. O egoísmo faz isso. E é isso que traz contenda e traz tanta miséria para o mundo. Ainda mais, uma pessoa que ama a Deus e seus semelhantes não trabalha contra os próprios interesses,
Quanto mais destituído do egoísmo for seu espírito, tanto mais feliz será, porque está cumprindo o propósito de Deus para si. E aí a lição fala, ó, os seguidores de Cristo não devem desprezar a riqueza, devem considerá-la como um talento confiado pelo Senhor. Então, querido, Deus te abençoa para você abençoar outros. Você vai ser mais feliz compreendendo a vontade de Deus sobre sua vida. Faça isso hoje, faça isso todos os dias, colocando a Deus em primeiro lugar e amando o próximo como a si mesmo. Porque se eu não cuidar de mim, eu acabo também não cuidando do próximo. Mas se eu só pensar em mim, eu não cuido do próximo e nem amo a Deus. Você conseguiu entender isso? Então, ó, Deus em primeiro, o próximo como a mim mesmo, mas não colocando a mim superior ao meu próximo, mas cuidando de mim e cuidando dele, eu faço a vontade de Deus. Seja um missionário, até mesmo em suas finanças, cuidando daqueles que estão ao seu redor e ajudando para que a mensagem chegue a Leimar. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso amigo que está participando do resumo da lição, que a tua graça e o teu poder esteja sobre ele, que seja alguém abençoado por ti, para que ele abençoe também a outros. É o que eu te peço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Um abração. Tchau, tchau.